Como perceberam, de manhã combinámos que começaríamos esta parte da tarde com uma apresentação do Hermano Rodrigues, que é o principal da UI, o nosso parceiro neste projeto que estamos a desenvolver convosco. Como perceberam no workshop, é mesmo convosco. De imediato, assim que o Hermano terminar a sua apresentação, vai dar-vos as conclusões do workshop, que foram integradas pela equipa da UI. Temos aqui também, além do Hermano, 3 pessoas da UI que fizeram essa integração das conclusões, com os animadores em representação de cada tema. Vão estar sentados para comentar cada tema o Luís Fonseca, o Mário Barata, o José Coutinho e o João Bencatel. Eu queria começar por reconhecer e valorizar a vossa resiliência e agradecer toda a vossa participação. Acho que isto correu mesmo muito bem. Estamos muito satisfeitos com os resultados, que já levamos para trabalhar nos próximos dias. E, portanto, muito obrigado e muitos parabéns pela participação. Portanto, pediram para falar um bocadinho sobre perspectivas gerais sobre a indústria de material elétrico no mundo e na Europa. Nesta apresentação nós vamos apresentar um conjunto de números sobre esta atividade e, ao contrário daquilo que eu sei que é toda esta plateia que tem, enfim, produtores, distribuidores, etc., importadores, nós aqui vamos nos centrar nos produtores. Portanto, os dados que vamos apresentar são dados de produção industrial de material elétrico. Okay? Portanto, não houve uma preocupação de representatividade, diria assim, daquilo que é o setor em Portugal. Okay? Portanto, a perspectiva é muito mundo e Europa nas indústrias de material elétrico. A apresentação que preparamos tem 4 tópicos fundamentais. Um primeiro sobre a evolução do setor do material elétrico no contexto mundial e europeu. Um segundo ponto mais centrado nos drivers e desafios do mercado, mais qualitativo. Um terceiro sobre as tendências de mercado no setor específico do material elétrico. E um último ponto mais orientado para o que é que antecipamos que possa ser o futuro, sendo que num contexto que de manhã foi muito explorado de grande incerteza, obviamente que o que nós fizemos foi colocar ali as perspectivas consoante os cenários que de alguma maneira colocamos. Relativamente então ao primeiro tópico de overview
sobre o mercado elétrico ao nível mundial, de referir que, portanto, na análise que fizemos, que foi muito agarrado aos dados da Oxford Economics para o mundo, os dados cobrem essencialmente 4 grandes segmentos de produtos: equipamento de iluminação elétrica, equipamento de geração, transmissão e controle de energia, baterias e fios e cabos. São os principais segmentos. Portanto, conforme tinha referido atrás, portanto, o que nós apresentamos aqui não inclui informação sobre o comércio por grosso e distribuição deste tipo de produtos, está centrado na produção industrial. E então, a esse nível, olhando para o mundo, aquilo que vemos é um setor, primeiro, de dimensão significativa. Estão a ver ali os grandes números em 1.000 milhões de dólares americanos, e estão a ver também que, para além de ser uma atividade com um valor, digamos, de produção muito significativa a nível internacional, é uma atividade de grande dinâmica de crescimento. Portanto, a taxa de variação média anual entre 2018 e 2024 é de cerca de 5,5%. Portanto, um crescimento bastante acelerado ao ano. Este setor não é muito diferente de uma grande parte dos setores industriais. Portanto, o grande polo de produção de material elétrico no mundo está na Ásia e, em particular, na China. Portanto, o segundo polo mais relevante é a Europa. Portanto, também reforçar um bocadinho aquilo que já foi referido de manhã. Portanto, a China vale cerca de 50% do mercado mundial de produção de equipamento elétrico. O segundo maior produtor a nível mundial é a Alemanha e, digamos, a uma distância relativamente curta também os Estados Unidos. Mas estão a ver aqui o diferencial que existe entre a Alemanha e a China, que é brutal. Depois, concentrando a análise na Europa, temos um mercado também com expressão, ainda assim, mas ele vale menos de um quarto, digamos, da produção mundial, e temos um mercado e uma indústria que está com uma dinâmica claramente aquém daquilo que é a média mundial e aquém, em particular, da dinâmica da China, não é? Portanto, é uma indústria que tem crescido, em média, cerca de 1,2% ao ano. O maior produtor é a Alemanha, vale cerca de 38% do mercado de produção europeu. A Itália é o segundo principal player a uma distância já muito grande da Alemanha. A França vem a seguir, depois a Turquia, e depois temos Áustria, Espanha, Reino Unido, já com cotas relativamente baixas e bastante próximas entre si. O resto, obviamente, que é uma pulverização muito grande de os restantes países europeus, entre os quais, naturalmente, Portugal. Os principais drivers e desafios de mercado. Bom, nós identificamos, eu diria, 3 grandes drivers. Um primeiro, as inovações em produtos elétricos. Eu hoje de manhã não comentei, mas eu percebo que se foca aqui muito aquela ideia de que a vossa indústria é uma indústria madura, mas uma indústria de ponta e que, digamos, que deve fazer um esforço muito significativo de acompanhamento e de resposta à procura, mas eu também acho que uma parte das dinâmicas muito fortes que existem no setor vem do próprio setor e da sua capacidade de inovação. E este é um ponto claramente que sobressai desta análise e desta ideia que deixamos aqui. Portanto, uma parte da dinâmica vem mesmo da capacidade de inovação do setor, que é significativa.
Um segundo driver importante é o desenvolvimento de infraestruturas, portanto, investimentos em infraestruturas, designadamente redes elétricas inteligentes, projetos de energia renovável, projetos ligados ao desenvolvimento urbano, que requerem muitos materiais elétricos, enfim, avançados, e, portanto, é um outro driver importante do negócio. O terceiro driver fundamental são os mercados emergentes, portanto, a Europa é um mercado maduro e, naturalmente, que a rápida industrialização e urbanização em mercados emergentes cria novas oportunidades às quais não devemos estar alheios. Depois, destacamos também como drivers alguns setores particulares que são particularmente importantes para o vosso negócio, diria assim. O da mobilidade, e diria aqui o da mobilidade elétrica. A indústria, portanto, a tendência de automação em muitas das indústrias também exigem materiais elétricos sofisticados. E também a evolução das indústrias ligadas aos produtos eletrónicos, que também eles próprios exigem material elétrico bastante relevante. Do ponto de vista das restrições de mercado, temos disrupções na cadeia de abastecimento que estão a gerar naturalmente perturbações nas vossas atividades, tal como na generalidade de todas as outras. Os custos e a dependência de matérias-primas são outra restrição ou outro desafio que decorre do mercado. A regulamentação ambiental, que exige, digamos, também respostas muito específicas daquilo que são as vossas atividades, embora tenha aspectos que são e têm sido muito positivos. Ouvimos de manhã que, digamos, já há algumas décadas atrás as características dos produtos não tinham nada a ver com aquilo que são as características atuais e uma parte decorre naturalmente de exigências regulamentares e as elevadas taxas de juros, que felizmente agora devagarinho começam a estabilizar, mas naturalmente que estas elevadas taxas de juros limitam e dificultam os investimentos. Relativamente a tendências de mercado, a inovação em materiais elétricos e em sustentabilidade é uma tendência a destacar. O desenvolvimento de infraestruturas para a mobilidade elétrica é outra, já falámos atrás. As soluções de armazenamento de energia e as energias renováveis. As tendências para materiais elétricos mais pequenos, portanto, para a miniaturização. E, por último, a tendência para a conformidade com a regulação e as exigências de natureza, sobretudo ambiental. Também a digitalização e a indústria 4.0, 5.0 têm um impacto muito relevante na produção de materiais elétricos. As normas de qualidade e de certificação de produtos elétricos que determinam também exigências significativas, a integração de tecnologias de smart home e de eficiência energética, os desafios e oportunidades na cadeia de abastecimento e as tendências em iluminação inteligente e em tecnologias emergentes. Termino com as perspectivas de evolução futura do setor de material elétrico. Portanto, olhando para 4 grandes cenários que configuramos aqui como possíveis, não lhe atribuímos percentagens de probabilidade de ocorrência, mas, enfim, poderíamos ter feito. Um primeiro cenário é o aumento das tensões geopolíticas que existem neste momento no mundo e que, na verdade, estão a ser ampliadas. Por exemplo, a cada dia que passa, agora são os conflitos entre a própria Índia e os seus vizinhos. O enfraquecimento da economia chinesa, portanto, sabemos que a economia chinesa tem problemas estruturais que podem redundar, portanto, em abrandamento de crescimento económico. É um risco claro, e se isso acontecer, naturalmente que o impacto no mundo vai ser significativo. Um terceiro cenário, que é um cenário de correção de mercado muito induzido pelos ajustamentos dos mercados financeiros, cuja expectativa é de que
a existir será, digamos, terá um impacto não estrutural, será algo relativamente cíclico, e um último cenário que é um cenário de escalada do conflito no Médio Oriente. Portanto, estão a ver que o primeiro e o último cenário andam relativamente próximos, têm muito a ver com geopolítica. Em função destes cenários, nós apresentamos aqui uma perspectiva para a evolução da produção mundial de material elétrico até 2029, muito baseada também naquilo que são as previsões da Oxford Economics, considerando uma baseline que, em princípio, é a tendência que nós esperamos que ocorra, não é? Reparem que em qualquer um dos cenários nós estamos a antecipar que no mundo vai ocorrer um crescimento bastante, ou melhor, dizendo, vai continuar a ocorrer um aumento significativo do crescimento da produção de material elétrico, que, digamos, poderá ser intensificado, curiosamente, se a escalada do conflito no Médio Oriente aumentar, e será amenizado de alguma maneira em qualquer um dos outros cenários, portanto, de correção de mercados, de aumento das tensões geopolíticas e do enfraquecimento económico da China. Como podemos ver, portanto, o cenário que tenderá a ser mais penalizador do crescimento da produção de material elétrico no mundo é claramente o cenário do enfraquecimento da economia chinesa. Portanto, esse será claramente o mais perigoso para as dinâmicas de crescimento. Relativamente à Europa, portanto, como podemos observar, portanto, nós estamos, aliás, eu não sei se repararam nos anteriores números, mas o ano de 2024, que ainda é uma estimativa, não foi propriamente um ano muito positivo. Não sei se vocês o sentiram cá em Portugal, mas do ponto de vista global e europeu não foi positivo. E a expectativa que existe é que 2025 também não vai ser positivo. Portanto, nós estamos a contrair alguma coisa em termos de produção de material elétrico na Europa. A expectativa depois que existe a partir de 2025 é de uma recuperação com algum significado que, de alguma maneira, como podem ver, vai estar quase com um ritmo de aceleração idêntico ao ritmo médio mundial. Também aqui, conforme se pode verificar, o cenário que poderá penalizar mais também a produção de material elétrico na Europa será o cenário em que ocorre um enfraquecimento económico da economia chinesa. E em termos essenciais, portanto, era isto que eu vos queria trazer. Portanto, tinham-me pedido uma apresentação para 10 minutos, portanto, demorei um bocadinho mais de 10 minutos. Naturalmente que daqui por uns meses vamos ter muito mais coisas para apresentar, mas acho que para aguçar o apetite já temos aqui alguns dados interessantes. Muito obrigado. Portanto, nós agora iríamos seguir com a apresentação de resultados do trabalho que vocês, sobretudo, fizeram, não é? Isto é um evento muito interessante porque, tipicamente, são os oradores que trabalham, não é, nestes eventos, mas nós arranjamos aqui um modelo em que vos pusemos também a trabalhar, não é? Portanto, foi bom. Eu aproveitava para chamar aqui para a nossa mesa redonda Luís Fonseca, o José, ajudem-me que eu agora... Coutinho. O João Bencatel e o Mário Barata, é isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Portanto, íamos fazer então o 2 em 1 inicialmente. Estava previsto que eu faria um resumo do resultado dos 4 tópicos. Pareceu-nos que integrar isto, fazer o 2 em 1 seria mais interessante. Portanto, o que eu ia fazer aqui era, portanto, iríamos agora analisar as conclusões do tema 1
e eu iria pedir ao Luís Fonseca para os comentar. E depois faríamos sequencialmente para o tema 2, 3 e 4 o processo. Portanto, eu pedia para colocarem a apresentação dos tópicos. Pronto, temos aqui, exatamente, portanto, foi o eixo C o vencedor, portanto, são os tópicos associados ao eixo C que, portanto, a generalidade dos presentes considera que são mais importantes e poderíamos concluir que todos os eixos são considerados relevantes, portanto, acho que o trabalho de casa foi bem feito. Devo dizer que foi um trabalho, sobretudo, da direção da AGEF que o estruturou, portanto, os louvores são, sobretudo, para a AGEF e não tanto para nós. Do ponto de vista do diagnóstico, as oportunidades que foram identificadas foram de automatização e digitalização para processos logísticos e administrativos e tomada de decisão, a expansão do comércio eletrónico como canal estratégico de vendas, portanto estamos a falar de oportunidades, recordo, o uso da inteligência artificial para otimizar a logística e a tomada de decisão, a padronização de categorias de produto para facilitar operações, a eficiência energética e a integração de energias renováveis como fatores de competitividade, o diagnóstico contínuo e a flexibilidade organizacional como pilares de adaptação e, por último, a mobilidade elétrica e a eficiência energética como prioridades. Os desafios são as ineficientes logísticas existentes no país e o excesso de atividades manuais rotineiras que elevam custos, a baixa qualificação tecnológica e a resistência à adoção de ferramentas digitais, a fragmentação na comunicação e partilha de dados entre os atores do setor, a escassez de mão de obra qualificada e a dificuldade de captação de talento, a falta de escala nas empresas e a dificuldade de acesso a investimento, o excesso de regulamentação e de burocracia que dificultam a modernização e a evolução, e a necessidade de maior investimento em tecnologia. Do ponto de vista daquilo que são as ações a tomar, as recomendações que aparecem, para o caso da associação representativa, são a atuação em matérias de formação contínua, em digitalização e automação através de parcerias com entidades formadoras, a parceria com especialistas e fornecedores de ferramentas de IT, o apoio no diagnóstico de necessidades e competências, o apoio na implementação de tecnologias, o estímulo à diversidade como motor de transformação, a colaboração com o Estado na modernização do parque edificado, a atratividade do setor para jovens e a divulgação de fundos comunitários que podem ajudar e apoiar o investimento empresarial. Do lado do Estado, incentivar o investimento em digitalização, na inteligência artificial, através de incentivos fiscais, em sentido geral, apoio à formação de talento tecnológico, novos cursos profissionais e técnicos na área eletrotécnica, a redução da burocracia e a normalização de processos e a facilitação da ampliação da rede pública de carregamento de veículos elétricos. Para as empresas, portanto, o investimento em e-commerce e automação, a aposta na inteligência artificial como mecanismo para aumentar a produtividade, a capacitação em competências digitais, a adoção de uma cultura de inovação, a melhoria da comunicação digital entre stakeholders e, por último, a padronização de categorias de produto ao nível dos estándares internacionais. E, portanto, Luís, não é fácil falar sobre tudo isto, certamente, mas pedia-lhe aqui 2 ou 3 comentários, claro, eventualmente sobre aquilo que considera verdadeiramente mais relevante. Queria desde já agradecer, senti realmente muito dinamismo, não sei se foi por causa do tema deste eixo, quando se fala redução de custos, todos ficamos um pouco animados, não é? Portanto, houve realmente muitas ideias, como são prova estes 2 slides,
E tivemos alguma dificuldade em colocar aqui em 2 slides apenas todas estas ideias, todas estas participações dos vários grupos, dos 8 grupos. O que é que sai daqui? Sai claramente um conjunto de ideias, um conjunto digamos, de visões, de oportunidades, de desafios, muitos deles internos para as empresas. Não são novidades, diria eu, aponta-se muito para a digitalização. Reconheço que fiquei muito surpreendido já com sugestões na área da inteligência artificial. Nota-se que há empresas que claramente veem não só a digitalização, como a automatização de processos baseados em sistemas, em ferramentas de inteligência artificial, como uma forma de aumentar realmente a sua eficiência administrativa. Portanto, eu diria que o setor está claramente aqui à frente e com uma visão muito, enfim, do futuro naquilo que pretende ser, enfim, a sua estratégia. Portanto, a digitalização, inteligência artificial, automatização também. Automatização muito, por um lado, para tornar os processos mais fiáveis, reduzir custos, mas também por algo que é transversal a, enfim, uma grande parte dos associados, que é a falta de mão de obra, principalmente a falta de mão de obra qualificada. Portanto, temos mesmo que automatizar processos logísticos, processos administrativos, temos todos falta de profissionais qualificados e com isto leva também a outras oportunidades e algumas recomendações, muitas delas para a AGEF, que eu acho que podemos e devemos tomar boa nota e investir nesta área, daí as parcerias com entidades de formação, eventualmente apoios à formação de talentos. Sentimos também, isto foi mais ou menos transversal, que esta área, que este nosso mercado de material elétrico não é muito atrativo, principalmente para jovens talentos. Portanto, há aqui algum trabalho a fazer a nível de promoção do setor. Diríamos, enfim, pensamos que o setor não atrai jovens, ao contrário, por exemplo, setores ligados à informática ou IT, o que é uma pena, até porque já, enfim, pelo dia de hoje, por tudo o que fomos falando até o momento, este é um setor do futuro, o mercado eletrodigital. Porquê é que não temos mais talentos, mais jovens a virem ter connosco e quererem aproveitar as oportunidades que temos? E quem diz jovem diz todo tipo de pessoas, enfim, mais velhas, com mais experiência, não interessa. Portanto, as empresas têm efetivamente necessidade de profissionais, de qualificação, querem, enfim, automatizar. Portanto, e pretendem também que da parte da AGEF, da parte do Estado, haja apoios. Haja incentivos a nível de redução fiscal, incentivos a nível de apoio à formação, a diagnóstico também, que foi uma coisa que foi falado. A AGEF, enfim, como uma associação, congrega todas estas empresas, devia fazer um apoio para que as empresas fizessem o seu autodiagnóstico, para efetivamente saber o que é que necessitam. Portanto, há aqui, e felizmente, diria eu, muitas oportunidades para crescermos, enfim, como mercado e com custos cada vez mais reduzidos e uma eficiência operacional cada vez mais elevada. Portanto, eu diria que foi aqui um eixo muito trabalhado, com muita participação e estamos aqui muito food for thought, há aqui muita matéria para refletir nos próximos tempos e para podermos evoluir. Eu concordo inteiramente, portanto, acho que vocês não se pouparam naquilo que tem a ver largamente convosco, é verdade, também não se pouparam em alguns aspectos, digamos, que têm que ser veiculados para o Estado, mas não foi aquela lógica de, o problema está no Estado, o Estado é que tem que fazer tudo. Não há desresponsabilização das empresas, aliás, nota-se também ali, digamos, uma identificação clara de que as empresas também têm que investir, obviamente com alguns apoios, com alguma ajuda da AGEF, do Estado, mas as empresas não se coibiram também de apontar a si próprias a responsabilidade de fazerem ou avançarem os seus próprios programas de aumento de eficiência. Pronto, há aqui um outro aspecto que eu registrei bem e que é um aspecto que nós, por exemplo, temos trabalhado bastante com o setor da construção e o tema é exatamente o mesmo, que é a dificuldade em atrair jovens, às vezes até, neste caso também, os temas de homens versus mulheres E eu diria que o que acontece aqui é exatamente, embora com diferenças, mas o tema acaba por ser o mesmo, é o que acontece também, por exemplo, na construção. Há uma visão da população que não está sintonizada com aquilo que é a realidade atual dos setores, porque os setores têm-se transformado muito nos últimos 10, 15 anos e, portanto, hoje em dia estes setores têm muito mais tecnologia, que os jovens gostam, mas
eu acho que há um problema também de comunicação. E, portanto, há aqui um desafio vosso de comunicar melhor também aquilo que são, aquilo que fazem. Quais são as novas realidades dos profissionais? Para tornar o setor mais atrativo. Muito bem. Acho que podemos agora passar ao tema 2, ao eixo 2, B. Captar mais valor, dinamizar a procura. Portanto, quase por oposição ao primeiro, este está virado para o mercado, está mais virado para fora. Ideias de força deste eixo B. Do ponto de vista das oportunidades, maior comunicação é uma oportunidade, isto é, a minha interpretação é, se o setor e as empresas comunicarem mais, isso é uma oportunidade para melhorarem os seus resultados. Vender soluções e não referências e produtos. Sustentabilidade, portanto, produtos mais amigos do ambiente. Entender o desejo do cliente final. Muitas vezes, de facto, este é um problema, não é? Portanto, vocês... Por acaso, há um tema que nós não estamos a trabalhar completamente nesta sessão e que depois, com o tempo, vamos ter que o ver, porque vocês, no fundo, têm aqui atividades bastante diversas entre vocês, não é? E, portanto, esta um pouco separação dos desafios e das oportunidades para distribuidores, para produtores, etc., se calhar depois temos que afinar melhor isto e não tivemos essa preocupação aqui. Mas, portanto, é muito importante, de facto, ir de encontro às necessidades da procura, a valorização do produto através de nichos de mercado, portanto, a ideia de que, muito provavelmente, as nossas características de um país pequeno, de um país que tem, pelo menos para a parte industrial, não é muito forte, vimos os números, nós não estamos sequer no top 10, portanto, atacar nichos de mercado pode ser uma via interessante. A internacionalização, a valorização da marca ou das marcas, a digitalização e a inteligência artificial, a regulamentação do mercado sem criar burocracia e a mobilidade elétrica são vistas como oportunidades. Os desafios são a falta de formação, conhecimento técnico, a orientação apenas para o preço, os objetivos diferentes que estão presentes, portanto, entre os vários intervenientes, sejam eles de preço, sejam outros objetivos, a comunicação e o marketing adequado aos diferentes setores, a entrada de players de baixo custo, a globalização e a entrada de produtos, com certeza, lá está, de baixo custo ou mais concorrenciais, a fiscalização e a certificação e a articulação com seguradoras. Do ponto de vista das recomendações para a AGEF, comunicação social e sensibilização do espaço europeu para o tema da sustentabilidade, certificações independentes, promoção de parcerias estratégicas para o desenvolvimento de soluções, inputs para regulamentação técnica e campanha de divulgação de soluções de valor acrescentado segue a corrente. Do ponto de vista do Estado, legislação e apoios à transição energética, incentivo à inovação, à exportação e à reindustrialização, maior fiscalização das certificações, penso que este foi um ponto bastante referido, criação do Observatório do Material Elétrico, depois gostava que explicassem um bocadinho melhor, eu não estive nestas mesas, portanto não conheço bem a ideia. Regulamentação técnica mais exigente, portanto estamos a falar de medidas para o Estado, e o ajustamento de critérios de adjudicação para além daquilo que tipicamente é o preço. Para as empresas, desenvolvimento de parcerias estratégicas, comunicação multicanal, diferenciação de produto e de serviço, formação a profissionais, aumento da presença da marca no digital, prospecção e observação do mercado, alerta às seguradoras para os riscos elétricos e otimização de estoques. José, pedi-lhe também aqui um comentário, portanto, a estas ideias gerais, nomeadamente àquelas que lhe sobressaíram mais e que considera mais relevantes.
Muito bem. Aquilo que eu de alguma forma consegui resumir daquilo que foi, daquilo que também é um bocadinho de fundo a minha percepção e daquilo que foi a percepção que foi retirando dos grupos, e eu de alguma forma tentei animar este eixo no sentido de, independentemente de sermos produtores, como disse, fabricantes ou distribuidores, a Jusante temos uma série de clientes, uns mais próximos, outros mais no fim da cadeia. Os mais próximos, eventualmente, temos os instaladores, temos os prescritores. No final da cadeia temos mais o end-user, o cliente final. E eu acho que nós aqui, enquanto setor, devemos trabalhar em conjunto os fabricantes e os distribuidores, com visa a dinamizar, como diz aqui, a procura e a captar mais valor à nossa Jusante. E o diagnóstico, pelo menos daquilo que é a minha percepção e também foi a percepção dos grupos por onde fui passando, não é o melhor. E não é o melhor porque, por um lado, há uma baixa percepção, nomeadamente pelo cliente final, daquilo que é a nossa oferta, daquilo que ela pode efetivamente aportar. Aquilo que disse o António Ramalho de manhã, a questão das commodities, se calhar o cliente final ainda olha muito para o nosso produto como produto e não como solução. E isso efetivamente é uma dificuldade para que possamos captar e fazer captação e criar valor. Portanto, isto muitas vezes no nosso setor é provocado pela pressão daquilo que são os clientes que estão a Jusante, mas mais próximos, sejam os grandes empreiteiros, sejam os grandes instaladores, a pressão que nos colocam sobre as margens e em muitas circunstâncias depois a solução apresentada não é a melhor. E o diagnóstico também que se pode fazer, e fala-se ali em comunicação, é que este mercado se calhar tem muito a evoluir em termos de comunicação, nomeadamente naquilo que é para o cliente final. Esta percepção advém, isto é um exemplo já comentado várias vezes, e também nos grupos falou nisto, quando estamos a fazer uma casa à cerâmica, até se deu o exemplo da sanita, é a preocupação do nosso cliente. Mas se calhar a instalação elétrica, se calhar até se preocupa com o interruptor, se é branco, ou se é dourado, se é plano, se é quadrado ou redondo, mas o resto não há essa preocupação. E, de facto, em termos de diagnóstico, podemos, de facto, concluir que o diagnóstico não é o mais animador, porque, efetivamente, ainda há um caminho grande a percorrer. É evidente que podemos ver isto como uma oportunidade de crescimento, como um desafio grande, não é? É evidente que podemos ver isto como um entrave. Eu vejo isto, efetivamente, como uma oportunidade. Do lado das ações e das recomendações, e pegando um bocadinho na divisão daquilo que fizemos, começando efetivamente, por exemplo, pelo papel das empresas, que é aquilo que a nós nos diz mais respeito diretamente e é onde nós podemos intervir no nosso dia-a-dia. Acho que a questão da formação, que também fala aí, é fundamental e importante. Não é? Eu acho que as nossas equipas, quer sejam as equipas das nossas empresas, quer sejamos fabricantes, quer sejamos distribuidores, têm que cada vez mais ter formação, onde, independentemente da parte dos clientes, cada vez sermos sempre impulsionados para a questão do preço, há os outros vetores todos que fazem com que a solução seja mais apetecível ou não pelo cliente, nomeadamente pelo cliente final, e é onde nós devemos investir. A questão das parcerias estratégicas, que também falamos aqui, é importante. E aqui, eventualmente, mais com os clientes, novamente a Jusante, mas mais próximos de nós. Se nós conseguimos, de alguma forma, seja com prescritores, seja com instaladores, em vez de estarmos a oferecer ao cliente final só o produto, mas uma solução completa, e em termos de oferta, fazermos essa oferta em conjunto, com certeza que a valorização daquilo que será a nossa solução a apresentar é diferente. Quando esta cadeia está tão estratificada que, eventualmente, o fabricante e o distribuidor só se preocupa em vender ao seu cliente direto e depois o nosso intermediário, por assim dizer, em vender ao cliente final, isto às vezes perde-se aqui valor, e se nós conseguirmos, enquanto empresas e, eventualmente, inclusive enquanto associação, conjuntamente com os instaladores, conjuntamente com os prescritores, apresentar uma solução mais global e sejamos todos a defender essa solução, se calhar o produto que vai chegar no fim da cadeia
vai ser um produto de maior valor acrescentado e que traz dividendos para a cadeia toda. Portanto, é este sentido, não estamos a promover produtos, mas estamos a promover uma solução mais completa. Relativamente ao papel da associação, eu acho que nós já temos vindo a fazer isso. Relembro aqui o manual técnico, que já tivemos a oportunidade de fazer uma primeira edição, que no fundo o objetivo era preparar todas as nossas equipas de uma forma mais qualificada para aquilo que é a promoção das nossas ofertas. Posso adiantar que vai haver uma nova edição em formato digital, que falaremos dela em breve, e isto efetivamente é um papel da associação. Também foi aqui falada a questão da comunicação da Cega Corrente, da campanha Cega Corrente que fizemos, e eventualmente sem os resultados esperados. Não sei se os objetivos não foram bem definidos, se eventualmente os canais de comunicação não foram bem definidos. Também estamos com a expectativa de ter a ajuda da nova agência de comunicação e aproveitar os conteúdos que continuam perfeitamente atuais para darmos novamente uma nova dinâmica a essa campanha. Era uma campanha muito focalizada no cliente final, que é aquele que em última instância nos importa impactar, com vários eixos, seja de conforto, seja de segurança, e acho que é um aproveitar de um trabalho que efetivamente já fizemos. É evidente que aqui o papel da associação, mais uma vez pegando no diagnóstico de haver essa necessidade de, em vez de estarmos a apresentar produto, apresentar uma solução completa, conjuntamente com os instaladores, conjuntamente com os prescritores, por exemplo, é da associação que também está previsto no futuro, eventualmente virmos a ter novas secções dentro da associação de outros players que façam parte desta fileira, onde possamos discutir, sejam requisitos técnicos, sejam soluções mais integradas, para podermos efetivamente impactar de uma melhor forma o cliente final. Quanto ao papel do Estado, isto se calhar foi falado praticamente em todos os eixos. É evidente que foram dados aqui exemplos relativamente à questão da fiscalização, da legislação. Eu não sou técnico, portanto, falaram, por exemplo, em termos de telecomunicações, que havia novas regulamentações todos os anos, e isso eventualmente é um entrave àquilo que possa depois ser as nossas ofertas. Mas pronto, se interessava, por exemplo, o Estado ter, efetivamente, reforçar incentivos fiscais, apoios à renovação das infraestruturas, quer sejam residenciais, quer sejam industriais. Falou-se na questão da redução do IVA para algumas soluções, pode efetivamente também ser uma sugestão importante. Relativamente ao papel do Estado também, só para terminar, a questão de ajustar a regulamentação e fiscalização, aquilo que é dizer ali do Observatório de Material Elétrico é um bocadinho isso. Nós, no passado, tínhamos uma entidade que era a Certiel, que teve o seu impacto, teve o seu papel, fazia efetivamente a certificação das instalações de uma forma profissional. É evidente que há sempre desvios, não é? Há sempre coisas que não correm bem, mas se calhar passamos do 80 para o 8, onde o eixo da fiscalização está muito pouco clara e eventualmente não está a ser feita como deve ser. Se a legislação não permite, aquilo que nós sugerimos e que tentamos levar ao Governo é que pelo menos haja a criação de um observatório que de alguma forma acompanhe esta fiscalização ou aquilo que está a acontecer no mercado, para criar alertas, não é? De coisas que possam estar a correr menos bem. Eu destaquei aqui dois aspectos que me parece que são muito importantes. Um primeiro, que é esta ideia de facto do cliente não percepcionar suficientemente bem aquilo que são as soluções disponíveis, e em parte não sei se não há soluções mais completas que poderiam de facto estar mais consolidadas e só não estão porque se calhar as empresas não falam suficientemente umas com as outras. Eu devo dizer que em vários setores, digamos, com quem trabalhamos, tem existido uma evolução muito grande
na relação entre empresas e na colaboração entre empresas, quase sempre mobilizadas por processos de investigação, desenvolvimento e inovação de novas soluções. E às vezes é a partir daí que se começa a trabalhar mais em conjunto e depois se chega à conclusão que inclusivamente também é possível fazer a mesma coisa para soluções que já existem, não apenas para as novas, mas para soluções que já existem e que andam separadas. Portanto, este é um aspecto importante. O outro, eu não sei se o percebi bem, mas eu acho que o consumidor hoje, sobretudo o consumidor final, faz muito mal as contas àquilo que é o ciclo de vida das coisas, não é? E, portanto, muitas vezes o critério de escolha, não do consumidor final, mas de quem faz construção, por exemplo, é o preço mais baixo. E, portanto, o que estamos a fazer é uma avaliação de quanto é que aquela construção vai custar hoje e não fazemos as contas de quanto é que ela vai custar nos próximos 50 anos. E, portanto, eu acho que aí é preciso também fazer alguma coisa, porque o consumidor é ignorante, muitas vezes, em relação a isso. E às vezes, com um pequeno diferencial de preços, consegue-se poupanças enormes no ciclo de vida dos produtos. Portanto, eu registrei também esse aspecto muito importante. Muito bem, passávamos então, muito obrigado, vamos ter a oportunidade ainda de retomar. Passávamos então ao eixo C. Ok, eixo C, cá está ele. Transformar a atividade, capacitar a oferta. Portanto, as principais oportunidades de diagnóstico neste propósito de transformar a vossa atividade, não agora pela perspectiva dos custos e da eficiência, mas transformar no sentido que é necessário, não só acompanhar as tendências, mas também ser proativo, se calhar antecipar tendências ou influenciar as tendências. Atenção, temos aqui empresas que são multinacionais, são grandes casas internacionais e, portanto, fazem as tendências de mercado. Portanto, oportunidades, o marketing digital, virtual e de social selling, a ligação entre empresas e centros de conhecimento no desenvolvimento de soluções, a valorização técnica da oferta e o desenvolvimento orientado para o valor, a formação e captação de recursos humanos especializados, a eficiência energética na administração pública, a automação e o investimento tecnológico, a utilização da inteligência artificial, a automação, a digitalização de processos, o investimento em tecnologia e em sustentabilidade, a transformação, digamos, eu diria talvez dos comerciais em consultores, e a exploração, mas não sei se estou a interpretar devidamente, depois veremos, e na exploração de novas áreas como a mobilidade e, mais uma vez, à semelhança do que falámos há bocadinho, produtos de nicho, designadamente eletrónica como meio de inovação. Desafios: resistência à mudança e gestão empresarial conservadora, que resulta em pouco investimento em ferramentas mais disruptivas, o elevado investimento com retorno incerto e os custos energéticos elevados, a escolha de parceiros fortes e instabilidade de mão de obra com dificuldades na sua manutenção e retenção, a formação e o desenvolvimento de competências, incluindo soft skills e recursos qualificados, as alterações no trabalho e mobilidade e a mudança rápida nas exigências de mercado, a adoção de práticas sustentáveis e as soluções inadequadas para diferentes segmentos de mercado, a falta de marketing apropriado e a ausência de conhecimento técnico e a necessidade de aumento de margem. Do ponto de vista das recomendações, portanto, para a AGEF, o desenvolvimento do exercício de benchmarking setorial no setor elétrico para captar talentos. Mais uma vez, estamos aqui a falar de um ingrediente para comunicar, diria assim. Isto se o resultado for bom. Se for mau, se for mau, tem que ficar na gaveta.
celebração de protocolos com universidades e centros de conhecimento, a disponibilização de formações em novas tecnologias, especialmente na área do fotovoltaico e solar, ligar a energia com os equipamentos e incorporação de novas atividades, nomeadamente com projetistas, parcerias com entidades formadoras para a qualificação de recursos humanos, a formação sobre o acesso a financiamento e desenvolvimento de formações técnico-comerciais, a capacitação para a inteligência artificial e o desenvolvimento de ações extra-indústria, o desenvolvimento de iniciativas que promovam a reflexão sobre a atividade em conjunto, procurando trazer outras associações empresariais relevantes para os associados da AGEF, parece-me uma ideia bastante interessante. Do lado do Estado, prémios salariais isentos de IRS e benefícios e incentivos fiscais à formação, portanto estão bastante alinhados com as propostas da CIP. A simplificação de processos nos incentivos e desburocratização administrativa, a flexibilização do mercado de trabalho e a diminuição da carga fiscal para as empresas que apostem na inovação e na sustentabilidade, a melhoria dos apoios fiscais à AID e a legislação de eficiência energética e a criação de créditos fiscais. Para as empresas, a simplificação de processos, a melhoria de procurement, o desenvolvimento de estratégias de diferenciação e customização, o investimento em ERPs e automação e a aposta no desenvolvimento das pessoas e no conhecimento, a divulgação do conceito de life cycle do produto, lá está, em linha com aquilo que estava a dizer há bocado, e a aposta no e-commerce, a aposta na qualidade do produto e na valorização salarial e a passagem de fornecedor a consultor, bem como o investimento em ID e em marketing. João. Ok. Depois da leitura... Peço desculpa, Mário. Depois da leitura de todos os pontos, eu prefiro resumir apenas em 3 aspectos, ou 3 linhas, aquilo que nós discutimos no nosso grupo. O primeiro foi realçarmos a chamada de atenção do António Ramalho sobre a necessidade da clarificação estratégica das nossas empresas sobre se queremos, de facto, estar num segmento de especialização ou antes, pelo contrário, das commodities, e não mantermos aqui uma situação indefinida que leva sistematicamente ao preço, porque não há nenhuma opção estratégica clara das empresas, e achamos muito oportuna essa chamada de atenção do António Ramalho, e penso que todos devíamos pensar seriamente naquilo que ele disse, neste aspecto. É a primeira questão a salientar. A segunda, de tudo aquilo que nós discutimos, foi, digamos, o consenso da necessidade da formação como imprescindível neste processo de transformação. E também constatamos que, apesar de todos acharmos que a formação, desde fornecedores, distribuidores, todos achamos que a formação é imprescindível para os nossos quadros, na prática resistimos à formação nas nossas empresas. Temos a obrigatoriedade das 40 horas, das 35 horas, temos, enfim, mas na realidade, na prática, não induzimos a formação suficiente das empresas. E este foi um problema constatado, de facto, na nossa discussão, e que é preciso que nós, que se encontre um caminho para inverter esta situação, porque, como todos concluíram, a formação é imprescindível para este transformar, de facto, do nosso sector e para conseguirmos mais valor. A própria associação AGEF, naturalmente, distribui uma newsletter com formações que poderíamos ter acesso, e o sucesso, digamos que o sucesso é muito residual. O que quer dizer que há aqui uma constatação da
de que é imprescindível a formação, mas depois há aqui uma grande dificuldade em usar, portanto, em pô-lo em prática. Portanto, é uma grande chamada de atenção. Não tem aqui nenhuma solução. O grupo, naturalmente, referiu, todos referiram isso, e é algo que nós mesmo no seio da AGEF temos que pensar como é que, com soluções fora da caixa, podemos induzir uma muito maior formação no seio do sector, porque é chave para muitos dos problemas, muitas das ações que estão ali. A outra foi o alargar a outras atividades do nosso sector. Isto é um problema antigo, alguém mesmo numa das mesas referiu que poderíamos fazer um inquérito a nível internacional nos outros países, que outras atividades é que nos outros países os distribuidores, naturalmente, também exercem, mas penso que, sem descurar isso, penso que nós, um exemplo, quando surgiram, um exemplo simples, quando surgiram os vídeos porteiros e as antenas, só havia especialistas a fazer isso. A distribuição, os grossistas na altura, na pré-história, nessa altura, não o faziam. Agora não há as antenas, nem os vídeos porteiros, mas há a mobilidade elétrica, há os painéis solares, enfim, há uma série de outras atividades em que há uma certa dificuldade da nossa parte em alargarmos a essas atividades. E quem diz essas, diz outras, e isso entronca com outro problema que nós na associação, neste momento já estamos a começar a tratar, que é de alargar mesmo a atividade da AGEF a outras áreas que não as atuais. E, portanto, as coisas não estão desligadas e, portanto, eu penso que, de facto, que é algo que nós também temos que trabalhar, é alargar a outras áreas de atividade, quer a nível das empresas, quer a nível da própria associação. E, para mim, é suficiente para salientar o que fizemos. Por último, o eixo D, no qual estive mais envolvido, portanto, que se centra no potencial de Portugal como hub económico e de plataforma para abordagem a outros mercados, as ideias de força em termos de diagnóstico que sobressaíram do ponto de vista das oportunidades, a ideia de que Portugal já é largamente um hub de energias renováveis e de data centers e, portanto, isso constitui uma oportunidade para o futuro. A colaboração progressivamente mais forte entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico nacional, como um aspecto também bastante importante da oportunidade, a flexibilidade, a maleabilidade, a adaptabilidade dos portugueses é um fator também de oportunidade. Os processos de deslocalização que vão ocorrendo na Europa Central, sobretudo, podem constituir, de facto, também, e já estão em parte a constituir uma oportunidade para Portugal. O potencial que pode resultar de indução de reindustrialização pela via de um conjunto de mudanças que também se estão a operar, nomeadamente no setor da energia em Portugal. A atratividade de Portugal para a localização de centros de competências, onde de facto somos já muito competitivos. Nós fazemos anualmente um estudo de atratividade que demonstra de uma forma muito clara a nossa capacidade de atração nestes domínios. Não estarão especialmente representadas as vossas atividades, mas temos de facto muitas outras, até muitas delas representadas na verdade pela AGEF, onde Portugal é muito atrativo. A localização do país, portanto, apesar de dizermos que Portugal é periférico, na verdade é muito central para muitas atividades ligadas aqui ao eletrodigital e àquilo que também nos traz hoje aqui à discussão. A segurança do país, a competitividade de custo que ainda existe e a boa relação preço-qualidade da mão de obra que temos. Portanto, a base que nós temos de produção de equipamentos
para renováveis baseados, portanto, no eólico, a língua como um instrumento fundamental de abordagem aos POLOPs, e a inteligência artificial e as oportunidades que lhe estão associadas. Do ponto de vista dos desafios, portanto, a imagem que o país tem ainda insuficientemente forte no domínio da tecnologia. Nós temos uma imagem e uma marca já bastante forte, por exemplo, na área do turismo, e em alguns produtos ditos tradicionais, mas ainda não estamos suficientemente posicionados nas tecnologias. A geoestratégia e as tarifas são um desafio muito significativo hoje. A escassez de talento e a própria demografia e envelhecimento da população portuguesa. A fragmentação empresarial. Faltam-nos empresas de maior dimensão. A baixa produtividade e eficiência com que ainda operamos e que precisamos de melhorar significativamente. A elevada burocracia. De facto, a nossa atratividade é penalizada, é bastante penalizada por problemas de burocracia. Salários baixos que ainda se praticam em Portugal e que dificultam a retenção de talento e, portanto, estão a determinar, digamos, a saída, sobretudo, de jovens talentosos para o exterior. A rigidez da nossa lei laboral. Os novos canais de distribuição, nomeadamente digitais, não é? A baixa ambição internacional para além do turismo e do desporto, portanto, precisamos de maior ambição nas atividades que estão aqui representadas, e os problemas ligados às infraestruturas de suporte à mobilidade elétrica, que é um tema já mais específico. Do ponto de vista das recomendações para a AGEF, o esforço de comunicar mais e melhor as capacidades que existem, nomeadamente as capacidades tecnológicas das empresas existentes em Portugal. A importância da AGEF também entrar num processo de promoção externa das nossas forças como via para atrair investimento direto estrangeiro. A importância de criar um desígnio estratégico de médio e longo prazo para o país e para o setor, que naturalmente pode ter muito a ver com esta ideia de hub económico em Portugal, destas indústrias, destas atividades, a promoção de parcerias industriais, portanto, o estímulo a uma maior colaboração entre empresas e entre setores, muitas vezes relacionados, mas não suficientemente próximos, o papel de lobby nacional e internacional, que é uma área de atuação natural de qualquer associação, o estímulo a mecanismos de financiamento para as empresas, portanto, no fundo, a AGEF ser um facilitador e um indutor de mais instrumentos e de maior financiamento para o setor. O estabelecimento de protocolos com universidades, no sentido de customizar mais e de estimular mais formação à medida, formação ajustada às necessidades das empresas, e avaliar e integrar novos canais, porque se percebe que os canais digitais ainda não estão suficientemente absorvidos pelo setor. Do lado do Estado, desburocratizar, dar mais previsibilidade às empresas, potenciar alianças com outros países, imitar os melhores. Aqui não é preciso inventar a roda, é preciso olhar para países de referência nestes domínios, reduzir o peso do Estado na economia, potenciar infraestruturas de suporte muito importantes para esta indústria do material elétrico, maiores incentivos à inovação e à transição, seja ela digital, seja ela da sustentabilidade, e, enfim, trabalhar mecanismos que permitam reduzir os preços da energia em Portugal. Por último, para as empresas, e peço desculpa, um último domínio que eu, de facto, percebo que ele esteja aqui porque é bastante importante, é uma aposta, digamos, ainda mais forte do Governo e do Estado na resolução dos problemas de habitação que existem em Portugal, que neste momento são claramente um fator dissuasor da atração de investimento para Portugal.
mais uma vez voltando ao estudo de atratividade que nós fazemos anualmente, por exemplo, Lisboa tem vindo a perder de uma forma muito significativa competitividade pelas condições de habitação e pelo custo de vida. Portanto, obviamente que estes fatores são muito importantes e muito facilmente se consegue perder uma competitividade que se conquistou ao longo de muitos anos, muito rapidamente por estes fatores. Para as empresas, a aposta na formação, na capacitação, na investigação, desenvolvimento e inovação, um maior investimento na imagem e na marca, um maior investimento na transformação digital das empresas, uma maior aposta na aproximação às universidades. Eu acho que este fator é muito importante. Eu hoje estou um bocadinho contagiado por uma conversa que tive ontem a propósito de um outro trabalho na Universidade do Minho com o reitor da Universidade do Minho. É impressivo, por exemplo, e há aqui várias empresas, obviamente, de Braga e da região norte, é impressivo aquilo que a Universidade construiu nos últimos 15 anos, a Universidade do Minho, com a Bosch. Eu diria que hoje a Bosch não estaria em Braga se não fosse a estreita colaboração que foi desenvolvida. E, portanto, a Bosch foi absolutamente transformada em Braga, não é? Pela articulação que conseguiu com a Universidade do Minho. Portanto, este tipo de projetos são absolutamente fundamentais. Atuar para a retenção de talento, explorar mais a proximidade com Espanha, eu também concordo. Eu acho que os espanhóis olham mais para nós, muito mais para nós do que nós para os espanhóis. Temos sempre a ideia de que não conseguimos entrar no mercado espanhol. E há muitos exemplos de sucesso de entrada. É preciso conseguir o mecanismo certo para se trabalhar mais com Espanha e trabalhar mais em Espanha e conectar mais as empresas, PMEs, nomeadamente, com as multinacionais do setor. Aqui já estamos mesmo a falar do vosso setor. Em termos essenciais, portanto, foi este o resultado deste eixo e, portanto, pedi agora aqui um comentário, digamos, a um dos interlocutores-chave que esteve presente aqui nesta... Eu queria só pudesse ali o Estado também já não fizeram sinal para acelerar, é sempre assim, quando se fica para o último é o que dá, mas muito rapidamente... Pode pôr ali, só para eu ver ali 3 pontos. No que toca à GEF, ao Estado e às empresas, basicamente os pontos que ali estão, eu diria que cruzam-se em todos os 4 eixos, não é? Basicamente é um bocado disso. Falamos da formação, falamos da parte da AGEF com as universidades, falamos da parte das empresas com as universidades, falamos em investimento e desenvolvimento, portanto, basicamente eles cruzam-se todos. Há um ponto muito importante que ficou aí muito bem, que é o aumento da habitação a preços acessíveis, porque alguém dizia num dos grupos que um investidor que venha a Portugal, vem a primeira vez, faz o primeiro investimento e vai embora logo a seguir, porque vê que é uma perfeita aberração, quer a burocratização, quer a parte desta acessibilidade em termos dos preços da habitação. Mas nem tudo é mau, não é? Se nós olharmos ali para o diagnóstico, eu tomei aqui 3 notas que são fundamentais. O fotovoltaico, é claramente, data centers, somos um dos principais países com a nossa localização geográfica, com a segurança, etc., com essas coisas todas que falámos. E a parte eólica, que foi mencionada aqui, aqui bem perto, nós temos uma produção de eólica já bastante interessante e importante, não só para Portugal, mas também para fora. Um grande desafio, efetivamente, é a imagem que o país tem, que não é mau, só da questão do turismo, mas passa pouco mais que isso. E no nosso setor precisamos fazer um bocadinho mais. Estas parcerias que se falam ali entre as empresas locais e as multinacionais é muito importante. Tratarmos cada vez mais disso para que possamos também ser nós, alguém falava num dos últimos grupos, no Made in Portugal, saber o que é o Made in Portugal, não é? Portanto, o Made in Portugal pode ser feito por uma multinacional, que não esteja aqui. Portanto, com estas ditas parcerias. E nós temos aqui vários setores, como falámos, desde os distribuidores aos fabricantes, investidores, etc., por aí fora.
E pronto, basicamente era um pouco isto, não me alongar muito mais, senão o Daniel já me fez ali sinais, eu sou sempre... mas basicamente era um bocado isto, de salientar, e isso eu disse-o ali na reunião, e já todos nós dissemos, o Luís falou, e aqui o Zé Coutinho também, achei que os grupos foram super dinâmicos. Se calhar não estávamos à espera, deste dinamismo todo de todos os grupos, e de uma forma transversal. Acho que a AGEF também preparou muito bem para que nós tivéssemos aqui um guião para ir lá tipo saca-rolhas, mesmo para aqueles que não querem falar e que às vezes não falam. Às vezes é mais fácil escrever do que falar, mas eu acho que correu francamente bem, e eu acho que isso é de louvar. E para terminar aqui esta parte, acho que foi muito importante para a AGEF. Muito obrigado. Eu acho que destacamos aqui ainda mais alguns aspectos importantes. Eu terminava, do meu lado, os comentários com uma ideia que também estamos a tentar promover e que eu acho que vai um pouco de encontro a alguns aspectos que foram aqui focados, que é a ideia, volto a insistir nela, de integração. Eu estou convencido que Portugal vai ter um papel interessante na construção modular e na exportação de construção modular ou de módulos para construção. Tem todo um ecossistema em Portugal altamente favorável a isso, e vocês também estão lá. E, mais uma vez, o que é fundamental nestes processos é, de facto, que existam atores que estimulem a colaboração. Porque, se deixarmos a colaboração ao mercado, as empresas andam por si só e, muitas vezes, não fazem esse processo. Eu lembro-me, quando comecei a fazer consultoria há muitos anos, que eu fiz carreira académica na minha primeira fase profissional e depois comecei a fazer consultoria. Um dos primeiros projetos em que eu participei, foi o primeiro projeto de consultoria que eu fiz, chamava-se Rede Têxtil. E nós fomos fazer estudos de boas práticas de cooperação a vários países, e nomeadamente a Itália, há 20 e tal anos. E uma coisa que nós estudamos em Espanha, no sul de Espanha, era uma coisa que chamava Hotel Contract. E o Hotel Contract era uma espécie de um agrupamento complementar de empresas, ou era mesmo uma sociedade anónima que foi constituída, profissional, participada por empresas que produziam têxteis lar para os hotéis, empresas que produziam mobiliário para os hotéis, empresas que produziam materiais de construção para os hotéis e por aí fora. E aquilo foi uma alavanca formidável de venda de soluções integradas. Esse é o meu ponto, de soluções integradas. E, portanto, todas aquelas empresas continuavam a sua atividade, mas o Hotel Contract, que era uma empresa essencialmente para vender no mercado, com regras muito claras a montante dos seus sócios, não é? Era um sucesso. Fornecia tinha uma cota de mercado formidável no mercado hoteleiro. Em Espanha, que era muito forte, não é? Portanto, isto há 20 e tal anos. Portanto, e alguém induziu aquilo, seguramente o movimento associativo. Pronto, terminava com esse aspecto. Eu não sei aqui para o painel se há mais algum comentário, mas gostava exatamente de abrir, digamos, agora um bocadinho o debate aos participantes. Não sei se querem mobilizar questões, se querem comentar, porque às vezes, mais do que mobilizar questões, as pessoas gostam de falar um bocadinho e gostam de apresentar alguns aspectos. Portanto, sintam-se totalmente à vontade, quer, digamos, enfim, as pessoas presentes aqui nas várias mesas, quer aqui o painel, voltar aqui a frisar algum aspecto. O Hermano elencou aqui a síntese de tudo o que vocês fizeram. Isto vai ser trabalhado, vamos criar derivadas em cima disto, vai a UI, e agradeço também à equipa de UI que conseguiu fazer esta síntese. Agradeço muito a todos os dinamizadores e a todos os animadores que tiveram este trabalho de foco
com todos vós, e isto é a primeira fase de um trabalho enorme e de um propósito deste setor entregar uma visão, e vamos conseguir fazê-lo com o apoio e o auxílio da UI. Quero desde já pôr aqui em cima da mesa uma ideia que temos começado a conversar nos órgãos deste setor, com o tema da formação, que é transversal a todos estes eixos. E nós, como souberam e como sabem, dinamizamos protocolos com algumas entidades, estamos a divulgar constantemente as agendas e ninguém se inscreve. Portanto, isto para mim é um paradoxo. Mas eu acho que vamos tentar outra coisa, vamos, se calhar, aligeirar, estudar um processo que já anda há algum tempo na cabeça da equipe, da associação, que é criar no site da AGF um portal de formação vosso. O know-how está do vosso lado. E nós, se criarmos no site da AGF um portal de formação onde cada um de vós pode oferecer a formação que dá ao mercado, nós, com um template, criamos uma plataforma onde toda a gente pode ter acesso à formação de todos. Eu acho que esta ideia tem que ser trabalhada. Eu não tenho nenhuma ideia, nenhuma convicção, mas acho que esta ideia merece ser trabalhada. Já começámos a falar disto nos órgãos e, pelo menos, vamos tentar trabalhar isto, porque me parece que a formação está ali muito transversal em todos os eixos e é algo que merece ser trabalhado. A Operação Projeto Eletrodigital 4.0, Qualificação, Capacitação e Inovação para a Competitividade, foi apoiada pelo Programa Regional de Lisboa 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Os fundos europeus mais próximos de si.